Então, nós vamos agradecer a todos que estão aqui e iniciar com uma oração que vai sair da nossa alma em forma da mais profunda gratidão a Jesus. Não apenas o nosso mestre, o nosso amigo, mas aquele que conduz na mais absoluta segurança as estradas por onde seguem cada espírito da nossa terra. Podemos não lhe compreender a pedagogia, porque ela foge muito ao nosso entendimento. Mas não podemos tampouco permitir que essas forças devoradoras que procedem do mal consigam aninhar em nosso coração o desânimo ou a descrença. É por isso, Senhor, que aqui estamos, numa tarde de profundas reflexões, para te louvar a presença e a governança, para te agradecer, nos enviares tantos espíritos iluminados, marchando à frente de tantos grupos das múltiplas expressões religiosas que te seguem, sem serem movidos por nenhum interesse que não seja o de evoluir. Te agradecemos a presença luminosa e amorosa de Maria do Rosário, de Martins Fontes, benfeitores e condutores espirituais do nosso lar espírita, a quem rogamos acolher e inspirar o nosso irmão Jorge Elahá para a condução do Evangelho desta tarde. Enlaça todas as famílias que aqui aportaram neste momento e leva-lhes, Jesus, misericórdia e confiança, agora e sempre. Que assim seja. Que Jesus te proteja e abençoe. Estou aqui nos bastidores. Obrigado. Uma boa tarde para todos nós. Que nós possamos aproveitar as lições que o Espiritismo nos oferece e assim conseguirmos fazer o trabalho de transformação interior que nós tanto precisamos fazer, principalmente nos dias que estamos atravessando. Contam os evangelhos que após o Cristo haver proferido o seu sermão profético, que escandalizou as massas, com os sinais de que durante o chamado final dos tempos, haveria uma série de dores derramadas sobre a humanidade, os discípulos ficaram confusos, porque perceberam que, na verdade, as possibilidades do amanhã assinalavam sofrimentos, dores e dramas muito profundos. Logo após aquele discurso tão significativo, Jesus iria se reunir com os seus discípulos para uma festividade, uma ceia muito especial. Após esta ceia, ele seria preso. E quando os seus discípulos conectam tudo aquilo que o Cristo falava do princípio das dores, do final dos tempos, e observam a prisão de Jesus e o fato de que com a sua prisão nada de especial aconteceu, os céus não se abriram, não houve nenhuma manifestação espiritual generosa a seu favor, eles foram tomados de profunda desconfiança, de muitas dores, de muitas angústias. Muitos fugiram, outros se esconderam, outros negaram. Apenas João, evangelista, permaneceu ao pé da cruz, ao lado da mãe do próprio crucificado. Mas, na manhã do domingo,
Quando ainda soluçavam a morte do Cristo, a mais extraordinária notícia aconteceu. Jesus, aquele considerado o Messias, o esperado Senhor que deveria renascer, nascer entre os homens, para que com esse seu nascimento oportunizasse às criaturas o dom de conhecer uma nova face da lei, nova face de Deus e da nossa relação com o próximo e conosco mesmos. Esse mesmo que havia sido sentenciado na sexta-feira, reaparecera no domingo pela manhã e estava vivo. Sim, ele vive. E a informação de sua ressurreição, a informação de que o Cristo havia vencido a morte, inflamou de tal maneira os propósitos superiores dos seus discípulos, que todos os seus temores foram soprados para longe. A partir do momento em que eles percebem que o túmulo estava vazio e que o Cristo iria reaparecer para os seus discípulos, conversando com eles, convivendo com eles, assinalando que verdadeiramente a morte não tem poder sobre o amor, eles se entregariam de maneira total ao trabalho de divulgação e até de sacrifício em favor daquela mensagem, para que a humanidade se renovasse, para que ecoasse em todos os corações aquela informação tão preciosa sobre a relação do homem com Deus, com o próximo e consigo mesmo. Era a ressurreição, o toque final da vinda do Cristo à Terra, que acordaria a mente dos seus discípulos para que eles pudessem efetivamente estabelecerem um processo de compromisso definitivo com essa mensagem. E foi assim que aconteceu. Seus discípulos todos se comprometeram de maneira integral com a divulgação dessa mensagem. Em seguida, outros foram se juntando, com destaque para Paulo, da cidade de Tarso, que, juntando-se ao grupo, levou o cristianismo para diversos lugares, soprando os ares de renovação do planeta para diversos pontos da Terra. O objetivo do Cristo estava se consolidando. Sua vinda ao planeta marcava um período significativo na história do despertamento daqueles que haviam migrado para o planeta. Aquelas almas que haviam vindo no passado para construir a história da Terra e que compuseram culturas, civilizações tão extraordinárias, haviam permitido com que essas experiências nesses povos tocassem seus corações. Mas muitas dessas almas que aqui teriam aportado não conseguiram fazer a mudança, não conseguiram as condições espirituais suficientes para poder realizar a sua libertação espiritual. Mas a vinda do Cristo, a força, o magnetismo de suas palavras, a energia incomparável do Mestre, ecoava dentro das regiões aonde ele havia pregado, fazendo com que as pessoas se inflamassem com aquele propósito superior, e nem mesmo a condenação à morte oferecida pelo Império Romano retirava dos homens o desejo de servir aquela nova ideologia. O cristianismo, então, foi se alastrando sobre o planeta. Hora após hora, dia após dia, século após século, a mensagem cristã se derramava sobre a face da terra. Os estudiosos, mesmo os não cristãos, quando falam sobre essa época do cristianismo, eles fazem uma comparação dizendo que o sangue dos mártires era como se fossem, na verdade, gotas de sangue em forma de semente, que aonde essas sementes eram derramadas, era como se brotasse um número maior de discípulos. O que havia na mensagem de Jesus que oferecia às pessoas esse ideal de sacrificarem as suas próprias existências? As esperanças que eram oferecidas, o alívio para os seus corações, a libertação dos processos de ódio, de vingança, de rancor,
a proposta da renúncia dos bens terrenos, a ideia da imortalidade da alma, da quebra de todos os valores que até então a humanidade havia vivido e que não nos havia conferido a condição de sermos felizes. O dom de havermos descoberto a importância do amor nos nossos dias. E foi dessa forma que essa mensagem se derramou sobre o planeta. E à medida que ela foi se derramando, almas inúmeras foram despertando e foram tendo condição de se levantar diante da lei. O Cristo já não estava mais na terra, mas o trabalho de divulgação da mensagem cristã foi impulsionando as verdades de séculos à frente, transformando progressivamente um número crescente de pessoas. Dentro desse cenário, nós vamos observar um fenômeno complicado que acontece na lei de causa e efeito. É o fenômeno da chamada inversão social expiatória, onde os espíritos, quando perseguem determinados grupos sociais, diante da lei se inscrevem para voltarem a renascer dentro dos grupos sociais que perseguem, para retirar deles o desamor. Por isso, nos primeiros séculos do cristianismo, o paganismo então decidiu perseguir o cristianismo. Pagãos perseguindo cristãos. O que fez a lei de causa e efeito? Trouxe esses mesmos pagãos de coração endurecido com relação aos cristãos, para que renascessem dentro das hostes cristãs, na expectativa de que essa mensagem forte, de que essa mensagem tomada de amor, sensibilizasse essas almas endurecidas, consideradas os pagãos, que a bem da verdade eram as mesmas almas do ontem que já haviam chegado na Terra em função de suas características de intolerância. Esses espíritos, portanto, chegam ao cristianismo e, ao invés de se contaminar de forma positiva com essa mensagem, findam por contaminar negativamente o cristianismo. Eles, então, acabam corrompendo a mensagem cristã. Esses espíritos, que muitos deles somos nós próprios, promoveram um processo de afastamento da mensagem de Jesus, daquilo que era previsto. Ao invés do cristianismo continuar sendo uma mensagem de amor, uma mensagem de inclusão, uma mensagem de afeto e de proposta de mudança de vida, ela foi lenta e progressivamente se transformando também numa mensagem de intolerância, de violência, de exclusão e promovendo até mesmo guerras em nome dessa mesma doutrina. Como explicar tal fenômeno? Era a chegada dessas entidades endurecidas no seio do próprio cristianismo. Mas apesar de todos esses fenômenos, ainda assim, o mecanismo de despertamento de muitas almas aconteceu, mesmo nos tempos chamados sombrios da nossa Idade Média. Muitos espíritos acordaram nesse período. Muitas almas tiveram a condição de, mesmo com todas as dificuldades que a religião do Ocidente apresentava, mesmo nessas circunstâncias, muitos conseguiram sensibilizar seus corações e atravessarem o pântano do egoísmo e do orgulho e conseguirem chegar em terra firme do outro lado. Quando o Cristo, percebendo o processo que estava se dando, em que essas almas estavam conseguindo se levantar, estavam conseguindo se transformar, que sua mensagem continuava ecoando séculos depois e que havia tido sucesso no seu trabalho, ele estava muito satisfeito com o resultado. Mas quem olhasse a terra diria: meu Deus, os homens estão enlouquecidos, os homens estão se matando em nome da mensagem do Cristo. Mas Jesus reservaria para esses uma nova etapa. Porque o trabalho do
Cristo até então era para o despertamento das almas que estavam na terra em condição de serem transformadas. Sua mensagem era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, para os espíritos que haviam perdido seu endereço no universo, as almas renitentes e endurecidas, que haviam, de alguma forma, perdido a chance de progredirem por próprio livre-arbítrio, mas que, a partir da mensagem dele, poderiam se libertar. E isso estava acontecendo. Mesmo no seio da loucura da Inquisição, muitos despertavam. Mas era preciso observar que havia um grande grupo de espíritos se comprometendo. Esses que se comprometiam, esses que se apresentavam como intolerantes, violentos, despóticos, cruéis, sanguinários durante o período da Idade Média, não iriam despertar agora. Eram almas ainda muito endurecidas. Precisariam de um novo tempo para que pudessem se transformar. E quem eram esses espíritos tão difíceis que a nossa humanidade tinha? Dentro desse conjunto de espíritos que compunham a população da Terra no período da Idade Média, havia basicamente dois grupos. Um grupo era formado dos que eram mesmo da Terra e que ainda estavam desenvolvendo pendores, aprendendo coisas, almas ainda iniciantes, mas com fortes características de violência, de egoísmo. Embora fossem almas jovens, mas eram almas jovens com características de desamor muito profundas. E mesmo diante da mensagem do Cristo, não conseguiam perceber a essência dela. E um segundo grupo era o resultado daqueles que não conseguiram voltar. Eles vieram à Terra para promover o seu processo de reerguimento, construíram uma história no planeta e, com a mensagem de Jesus, os últimos daqueles que estavam mais sensíveis haviam despertado. Sobraram, portanto, os mais endurecidos na Terra. Então, ficamos na Terra com que grupos? As almas jovens, frias, egoístas e indiferentes, difíceis de lidar, porque eram almas ainda iniciantes, mas já bem complicadinhas. E um segundo grupo, espíritos velhos, muito velhos, e que viveram várias religiões, mas não conseguiram despertar. Esse grupo foi o que sobrou especificamente de forma mais expressiva na Terra. O que fazer para essas almas? O que oferecer para espíritos tão endurecidos? Certamente, muitos de nós, se tivéssemos sido indagados do que oferecer a essas almas tão renitentes, certamente nós diríamos para essas almas o sofrimento sem par, por serem espíritos extremamente ligados ao mal. Mas o Cristo, o governador planetário, debruçado sobre a situação daquelas almas que nem percebiam que sofriam, espíritos tão endurecidos que, vestindo a capa da crueldade, sequer sabiam que eram sofredores, almas tão endurecidas que nem sequer choravam suas próprias dificuldades. Ainda rangiam os dentes de ódio na guerra, na tentativa do poder, da opressão, nos fenômenos de escravidão. Pareciam casos insolúveis. E quando perguntaram ao Cristo, o que vamos oferecer para essas almas? Jesus, o soberano Senhor, o nosso governador planetário, disse: para essas almas, vamos oferecer uma nova era. Para esses espíritos, uma nova era. Porque aquela era, aquele período que viviam, não seria suficiente para que eles despertassem. Era preciso oferecer a esses espíritos uma nova era. E um novo momento para o planeta Terra começou a se desenhar.
Movimentações importantíssimas começavam a acontecer no mundo espiritual para ensejar no planeta uma nova era. Senhor, o que precisamos para fazer uma nova era? Quais são os instrumentos que nós precisamos contar para que se inaugure no planeta verdadeiramente uma era nova? E o Cristo, então, estabeleceu um plano de 3 metas. Meta número 1, o resgate do conhecimento. O despertar da consciência humana a partir das experiências em contato com a ciência e a filosofia. Nós havíamos perdido, de certa maneira, o contato com a verdade ao longo da Idade Média. Então, o primeiro objetivo foi o resgate da ciência. Observemos a partir do período do século XV, século XV, para frente, o processo acelerado de descobertas, de invenções, de movimentações para que o homem alcançasse o século XIX, o século das luzes, o século da sua libertação efetiva, do jugo da religião sobre ele. Então, a partir dali, cientistas, pesquisadores, pensadores iriam acontecer na história de maneira muito intensa, resgatando o conhecimento. E o marco dessa transformação para o recomeço de uma nova era, os homens registraram na Terra com um nome que fez muito sentido. O nome que os historiadores deram para esse período é Renascimento, porque foi o renascer da cultura do planeta. Foi o renascer da capacidade do homem pensar e descobrir. Foi o nascimento de uma nova era. Ali começam os albores do processo de transformação. Então, a primeira das transformações que o Cristo apontou foi o resgate da ciência e da filosofia, que haviam ficado esquecidas sob o guante doloroso da religião. A segunda meta do Cristo era a necessidade de um lugar novo, um lugar aonde ainda não existisse tantas histórias dolorosas. A Europa estava marcada pelo sangue das guerras, da violência da Inquisição, das fogueiras, dos diversos levantes, dos massacres religiosos como a noite de São Bartolomeu, a violência escondida por trás da Revolução Francesa, os campos de batalha cheios de sangue das cruzadas e todos os processos decorrentes das violências humanas que mancharam de maneira indelével o solo da Europa. Energias muito densas e pesadas se apresentavam no continente velho. E o Cristo propunha que um lugar novo deveria ser oferecido para que a humanidade pudesse se reconstruir. É escolhido, portanto, um local na América para que isso seja feito. Esse local, aonde teríamos a possibilidade de reconstruir essa história, é desenhado como sendo o Brasil. E exatamente por ser o Brasil, foram trazidos para cá personagens muito importantes para a construção do ideário dessa região. Entre os diversos povos que poderiam construir a formação do povo brasileiro, os portugueses foram escolhidos por serem aqueles que mais se miscigenavam com os outros povos. A maneira como eles lidavam com os outros fez com que o país já nascesse miscigenado desde sua origem. Nós temos uma característica de mescla de culturas, de raças, de ideias, desde o princípio do surgimento do homem branco, assim chamado na terra, a terra do cruzeiro. Uma segunda componente muito importante para esse processo foi a presença dos componentes africanos que vieram para cá.
O planejamento do Cristo, segundo diz a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, não é para que existisse escravidão, é lógico. Eles deveriam vir na condição de trabalhadores, assim como mais tarde aconteceu no Brasil a vinda dos alemães, dos italianos, dos japoneses e de tantos outros participantes de vários locais do mundo que aportaram no Brasil para contribuir, construir essa nação tão plural como ela é, mas sem, evidentemente, experimentar os amargores da escravidão. A escravidão não era para ter acontecido, mas o elemento africano era importante porque dentro do conceito dos africanos havia uma questão que seria vital para o Brasil, para a construção desse novo lugar. Depois, o terceiro e último ponto dessa mudança, desse amanhecer dessa nova era o surgimento de uma nova doutrina. Essa doutrina, ela seria diferente de todas as outras doutrinas até então surgidas, sem nenhum ufanismo, mas ela é diferente das demais. Em que sentido? Todas as demais doutrinas, elas são fruto de um revelador. Todas, sem exceção. Se você pegar o Bhagavad Gita, Krishna revelou. Se você pegar a doutrina búdica, Buda revelou. Se você pegar o pensamento judaico, Moisés revelou. Se você for para o Islã, quem revelou? Muhammad. Se você pegar o cristianismo, quem revelou? Jesus. Se você for para o mazeísmo, quem revelou? Zaratustra. Então, todas as doutrinas têm um revelador. Quem seria o revelador dessa doutrina? Não seria uma pessoa. Sabe por quê? Porque todas as doutrinas que haviam aportado na Terra até então foram doutrinas herdadas. O que significa doutrina herdada? Nós herdamos esse conhecimento. O revelador chegou aqui e disse, gente, a minha revelação é essa, e traz a revelação. A revelação não é construída na Terra, ela é trazida do mundo espiritual para o mundo corporal através de uma pessoa que entrega o produto acabado. A nova doutrina é a doutrina oriunda da Terra, construída a partir da Terra, feita a partir dos elementos que o próprio planeta possui. Ué, mas ela não teria sido revelada pelo mundo espiritual? Sim, mas a construção de suas peças foi feita em cima da razão humana. Ela foi feita em cima dos conceitos que os seres humanos haviam encontrado até então. É essa doutrina chamada Espiritismo. É formada a partir de um conjunto de revelações como se fosse um grande mosaico do mundo espiritual. E Allan Kardec, observando as várias peças que lhe foram entregues, vai combinando essas peças, montando esse enorme quebra-cabeça, até conseguir edificar um edifício de saberes a partir das inúmeras contribuições recebidas em vários lugares do mundo, que eram testadas, se eram as mesmas, através de vários médiuns e de vários grupos espíritas no Brasil, na França, ou no resto do mundo. Então, essa doutrina é uma doutrina diferente, porque ela é uma doutrina herdada, ela não é uma doutrina herdada, é uma doutrina construída do lado de cá, feita pedaço a pedaço, construída elemento por elemento. É isso que dá a ela a sua característica de tão singular nos nossos dias. Aí veja como esses três pontos eles convergem para a única condição. A libertação da ciência e da filosofia eram importantíssimas para que a religião, enfim, pudesse ser calçada pelos conhecimentos que o homem possui, acabando com o divórcio entre ciência e religião, que fez com que existisse tantas dificuldades em um lado como no outro. O Espiritismo representaria, portanto, a trégua, a paz entre esses dois campos de conhecimento, religião e ciência, se encontrariam num campo comum. E como que essas duas doutrinas vão dialogar se elas são sempre tão opostas umas à outra? A filosofia, que é a arte de indagar, faria a conexão entre uma e a outra, aproximando as duas, para que num conceito trino
ciência, filosofia e religião esse mesmo elemento se apresentasse. Mas essa doutrina, para que ela pudesse se fazer, ela precisava de um lugar novo, não podia estar num local distante, ela tinha que estar num local novo. Poxa, o Brasil seria um bom lugar para isso. Mas havia um problema. Nenhuma nação do Ocidente tinha contato com a mediunidade de maneira tão franca. Como que você construiria uma nação para acolher a ideia da mediunidade de forma tão franca, tão natural, se dentro da Europa como um todo não havia nenhuma nação que trabalhasse esses conceitos? A Europa não tinha, mas a África tinha. O elemento africano dentro da composição da nossa história veio trazer para nós a naturalidade como um fenômeno mediúnico. Então, nós trouxemos os portugueses que tinham essa capacidade de miscigenação e trouxemos também os africanos com a sua grande capacidade de interpretação do mundo espiritual no mundo corporal. Quando essa mensagem chega na Terra e encontra esse espaço para se desenvolver, o Brasil se torna um campo fértil para que essa mensagem de renovação se espalhe sobre o planeta. Estava posto na Terra os ingredientes essenciais para a nova era. Os movimentos do mundo espiritual não são velozes, eles são muito lentos, porque na natureza nada dá saltos. O sol não nasce instantaneamente. É devagar que os raios luminosos vão vencendo a escuridão até que a manhã se faça. A flor não desabrocha em um segundo. Ela demora dias até que ela se abra por completo. Assim também, o processo de estabelecimento de uma nova era não se estabelece numa década, nem mesmo num século. Desde o período dos descobrimentos, está se desenhando no mundo espiritual a movimentação de transformação da Terra para o período que estamos hoje experimentando. Estamos hoje vivendo o amadurecimento de todos esses mecanismos para dizer que, efetivamente, na atual conjuntura que nós vivemos, não há mais retrocesso. Não há mais como nós retornarmos à condição anterior. Nós desacoplamos a nossa condição de mundo de provas e expiações. Nós estamos nitidamente num tempo de transição planetária. As condições que eram colocadas para que a nova era se estabelecesse, todas postas. O que precisava? Ciência? À disposição. Filosofia? Toda à disposição. Esse está resolvido. Um novo lugar, já temos. Uma nova doutrina, já temos. As três condições estão postas. Então, agora, é a hora de efetivamente acelerar o processo da transição planetária. O que caracteriza o fenômeno da transição planetária? Muitas pessoas acreditam que a transição é marcada por aspectos externos ao ser humano. E ficamos dizendo assim, vai ser uma guerra. Será uma pandemia. Não, será uma hecatombe mundial que as calotas polares vão derreter e os continentes vão mudar de lugar, vão sumir. Se isso fosse assim, não seria uma transição planetária, seria uma transição climática. Mas a transição planetária para uma nova etapa, ela não exige uma hecatombe no planeta, não exige um trauma profundo externo ao ser humano. Porque a chamada transição planetária, ou em outras palavras, essa nova era, ela vai exigir uma mudança interior no ser humano. O objetivo dessa transição é transformar o homem dentro e não fora. Então, a gente está esperando fenômenos do lado de fora, como se isso fosse a marca da era nova, mas não é assim que o Espiritismo entende. A era nova se caracteriza pelo que acontece no interno de cada um de nós.
É no íntimo dos nossos corações que efetivamente nós vamos encontrar essa transição. Nós estaríamos, portanto, no momento ideal para isso acontecer. Por quê? Porque como estão todas as condições perfeitas e alinhadas para que a transição aconteça, a transição começou a se dar. Nós temos algumas obras espíritas que assinalam que na segunda metade do século XX, ou seja, a partir de 1950, começaram transformações muito profundas no mundo espiritual, inaugurando efetivamente uma era de transição mais efetiva. A partir do quê? Dizem essas obras que a partir do momento em que aconteceu a segunda metade do século XX, uma série de entidades que estariam aprisionadas no mundo espiritual foram libertadas. Esses espíritos já teriam sido libertados uma vez em massa. Essa é a segunda vez que eles estavam saindo em massa. A primeira vez que eles saíram em massa do mundo espiritual foi no período da quebra do Império Romano, quando os bárbaros reencarnaram sobre a Terra e promoveram a fragmentação do Império Romano. Depois eles foram recolhidos e continuaram a reencarnar de maneira gotejada. Agora, a partir da segunda metade do século XX, as portas do mundo espiritual inferior teriam sido abertas novamente e essas entidades estariam reencarnando a rodo. É exatamente pelo fato de termos tantas entidades perturbadas entre nós que o nosso mundo está em processo de convulsão. A convulsão ideológica que o nosso mundo vive é fruto da encarnação maciça dessas entidades dentro do nosso plano terreno. Nós estamos, portanto, com as três condições postas, o novo lugar, a ciência e a filosofia e a doutrina colocada, e agora acontecendo o fenômeno da transição com a chegada dessas entidades enlouquecidas. É uma chance para eles se transformarem, e é uma chance para nós dizermos se nós mudamos ou não. Porque a transição ocorre dentro de nós e não do lado de fora. O amanhecer de uma nova era, esse processo de transição tão aguardado e tão bem elaborado do ponto de vista do mundo espiritual, é um fenômeno que ele não se dá rapidamente, mas ele vai aproveitando as experiências de todos que estão no planeta. Hoje, as discussões ideológicas, os conflitos, as contradições, as mudanças de pensamento tão agudas que nós temos percebido no nosso mundo, estas sim são as indicações de que nós estamos na transição. Não são as pandemias, não são os furacões, os terremotos, os maremotos. É o que acontece dentro de nós. São os conflitos, as mudanças, as transformações. É isso que diz: estamos na transição. Porque está havendo um processo de ebulição dentro das criaturas. Nós podemos perceber nitidamente o conflito das ideias que existem hoje no planeta, em que ideologias contrárias estão postas uma frente à outra, para que nós possamos dizer com qual delas nós nos afinizamos mais. Hoje, nas circunstâncias atuais que nós vivemos, é difícil alguém não perceber que nós estamos vivendo um período de convulsão social. Segundo Allan Kardec, nós estaríamos efetivamente vivendo o amanhecer de uma nova era. No livro A Gênese, onde ele trata dessa questão de maneira mais nítida, ele vai apresentar no capítulo 18 dessa obra análises bastante interessantes de como que a gente pode identificar esse fenômeno. E muitos de nós temos uma ilusão sobre isso. Algumas ilusões são, a primeira delas, que vai se dar de uma hora para outra. Não vai se dar, é um processo lento. Mas há uma segunda ilusão também muito forte. A ilusão de que a Terra, a gente vai dormir demônio e vai acordar anjo. Também não vai ser assim. A transição do planeta, ela é um fenômeno individual de consequências coletivas. Como que ocorre? Eu, individualmente, revejo meus valores e alinho a minha forma de ser com uma nova proposta de sociedade.
Quando eu faço esse movimento, eu automaticamente sou individualmente uma pessoa em processo de regeneração. Eu já não sou mais alguém de transição. Se eu já começo a perceber a importância de amar a Deus, respeitar sua lei, me aproximar dele, de amar ao próximo, fazer tudo o que eu puder para ajudar o semelhante, ter uma visão coletiva, não ter ódio, desamor, mas procurar ter uma relação calçada no afeto, na relação com o outro. E se eu estou lutando contra as minhas imperfeições, tentando transformar o meu eu, querendo vencer as dificuldades que eu ainda possuo, eu já tenho as características da transição, porque é isso que está disposto como a característica do homem do mundo de regeneração. Veja lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, no item 17, quando fala do mundo de regeneração, essas planetas possuem. Então, cada pessoa individualmente que vai se transformar. Quando uma pessoa se transforma, o que ela faz? É como se ela se iluminasse, é como se ela se acendesse. No velho conceito do Evangelho, brilhe a vossa luz. Então, num planeta tomado pelas sombras e pela ignorância, alguém que se transforma é como se fosse um fósforo que se acendesse e criasse um foco de luz. O outro se transforma, nova luz que se acende. E o outro também se transforma, nova luz. E assim, cada indivíduo que vai se transformando num pontinho de luz que vai se acendendo no planeta. É assim que a Terra vai se transformar. Ela não se transforma de uma hora para outra. Os homens vão se transformando lentamente. A diferença de tempo entre esse período de transformação é grande, porque eu posso ter pessoas do planeta que já se transformaram há séculos, já são pessoas de regeneração vivendo entre nós. Assim como hoje nós já temos uma quantidade mais expressiva de pessoas vivendo em regeneração hoje. Então são pequeninas lâmpadas que vão se acendendo. Vai acendendo uma, acende a outra, e aí, com o tempo, você vai percebendo que essas luzes, uma e a outra individualmente se acendendo, elas vão iluminando a Terra. Nós vamos saindo da condição de escuridão, porque cada indivíduo vai acendendo a sua lâmpadazinha e a Terra vai se iluminando. Quando nós estamos saindo da escuridão para o dia, nós dizemos que está amanhecendo. Nós estamos vivendo o amanhecer da nova era. Por quê? Porque o conjunto de pessoas que já tem condição de transformar a Terra é muito significativo. Nós já temos uma série de pessoas que pensam coletivamente, muito mais do que no passado. Se nós compararmos com um período de 100, 200 anos atrás, hoje existe mais pensamento coletivo do que tinha no ontem. Hoje, existem mais pessoas procurando a espiritualidade do que no passado. Eu disse espiritualidade, eu não disse religião. Eu posso ter menos pessoas procurando religião, mas o homem está sedento de espiritualidade. Essa sede, ela se expressa pela busca de inúmeras portas, que às vezes nem são portas religiosas, mas que assinalam o desejo do homem pelo espiritual. São os fenômenos de autoajuda, é a busca da yoga, a busca da constelação familiar, da psicologia transpessoal, da psicologia positiva, dos vários experimentos que as pessoas estão buscando. Elas às vezes estão até avessas a algum sentido religioso, elas nem querem, mas elas têm sede de espiritualidade. Porque o homem tem sede de Deus. Nós temos sede disso, porque a gente já descobriu que sem isso nós não somos capazes de sermos felizes. Então hoje nós já possuímos um contingente bastante razoável de pessoas nessa condição. Então já se acende no planeta várias luzes de pessoas desejosas de espiritualidade, revendo sua alimentação, revendo a forma de viver com os outros, fazendo uma ruptura com esse modelo perverso, frio, egoísta,
orgulhoso que a nossa sociedade criou de estruturas sociais. Nós temos hoje muita gente questionando essas construções. Muitas pessoas preocupadas com o outro. Quantos trabalhos preocupados com o semelhante nós temos hoje. Quanta gente hoje fala de ecologia, está cuidando dos animais. Se fala muito mais de ecologia hoje do que se falava no passado. Então, há uma convulsão positiva dentro do planeta. Se existe uma encarnação maciça de entidades perturbadas, e isso é fato, porque as ideologias loucas estão todas aí, no contraponto, como diz Kardec, a geração nova, a geração daqueles que são da nova era, esses trazem renovos de informação, transformam os conceitos. E vejamos nós, quantos hoje no planeta estão empenhados na sua transformação moral? Quantas pessoas hoje estão fazendo seu processo de autoconhecimento pelas diversas vias, religiosas ou não, mas estão fazendo seus esforços de transformação, de mudança? Ah, mas tem muita loucura. Sim, tem. Existe muita gente enlouquecida, muita perversidade, muita droga, muita loucura, muito desequilíbrio emocional, muita maldade. Mas ao lado do mal, nunca se falou tanto do bem. Nunca se falou tanto do bem como se tem falado nos últimos tempos. Esses é que são os indicativos da nova era. Nós não devemos olhar para os aspectos sombrios e dizer: temperatura do planeta está crescendo. Esse é o sinal da nova era. A pandemia está levando muita gente. Esse é um sinal da nova era. Não! 1000 vezes não! Não são esses os sinais. Quem nunca assistiu o desenho A Era do Gelo? A Terra já esfriou, já esquentou, já esfriou, já esquentou. Ela já teve vários fenômenos e aquilo não era motivado por nenhuma transição planetária. Esquentar o planeta, esfriar o planeta, são condições externas ao homem. Tudo bem, ele pode até ser o causador desses fenômenos, mas não são essas coisas que fazem. Não será uma terceira guerra mundial, não é a pandemia. Nós já tivemos outras pandemias. É o que ocorre dentro de nós. É o que está acontecendo dentro da criatura que sinaliza: estamos indo para uma nova era. E certamente muitos dirão: não deve ser o amanhecer. Nós devemos estar ainda no começo da madrugada, porque as luzes que se acenderam são tão poucas e a quantidade de escuridão é muito grande. Mas não é tão verdadeiro isso. Porque as pessoas que se transformam, elas têm um poder de influência muito grande. E elas vão, como formadores de opinião, utilizando das redes sociais, mudando um conjunto muito maior de pessoas. E só para terminar a minha fala, eu gostaria de deixar um raciocínio para que a gente pense sobre as estratégias que o Cristo utiliza para o processo de transformação da Terra. Muitos falam que na transição planetária, uma quantidade enorme de espíritos superiores virá para o planeta para fazer a transição. Se todos esses espíritos reencarnarem, são eles que vão fazer a transição e não nós. Se a transição tem que ser nossa, e é o que acontece dentro do ser humano, não podem ser eles os agentes da mudança. Porque se eles encarnarem maciçamente na Terra e fizerem toda a transformação, quem transformou foram eles, não fomos nós. Nós não fomos transformados, nós não nos modificamos. Então, essa estratégia não deve ser a mais exata. Ah, então quer dizer que não virão muitos espíritos para ajudar na transição? Eu não disse isso. Eu disse que eles não reencarnarão. Porque nós já sabemos da quantidade enorme de espíritos que estão no mundo espiritual, trabalhando na transição do lado de lá. Mas a encarnação deles não será tão numerosa como nós imaginamos, sob pena de serem eles os transformadores da Terra, empurrando para frente o nosso processo de transformação. Quem tem que se transformar somos nós. Então, para que a gente se transforme, nós precisamos nos transformar. E só tem uma forma de mudar. Só existe uma.
A única forma de mudar é mudando. Então a gente precisa mudar. Mas como que eu vou fazer para que as pessoas mudem? Como que eu vou fazer para que elas deixem de pensar dessa forma e pensem da outra? A humanidade tem sido tão renitente nas suas dificuldades. Então reflitamos num raciocínio. Se uma pessoa, quando ela tem uma experiência de quase morte, é muito comum quando ela volta dessa experiência, ela vem muito mexida e ela revê a sua vida. Imagine o que vai acontecer no planeta com milhões de pessoas que durante o processo da Covid fizeram a experiência de quase morte, viram o mundo espiritual e voltaram. O que não poderão fazer milhões. Esses não são superiores, são espíritos como nós, que vão ser modificados pela experiência da quase morte. Nós teremos milhões de agentes. Mas tem pessoas que foram internadas com a Covid, mas não tiveram experiência de quase morte. Elas apenas foram internadas, ficaram em coma, passaram pelo processo da UTI e voltaram. Quando elas voltam, elas descobrem tudo que eu pensei que era valioso não é. Valioso são as pessoas, valioso é viver, valioso é aquilo que o dinheiro não compra. E essas outras dezenas de milhares, esses dezenas de milhões de pessoas também poderão fazer uma mudança muito grande sobre a Terra. E eles não são superiores, são espíritos como nós, que vivendo o trauma de uma internação prolongada, podem retornar do hospital modificados. Existem pessoas que não ficarão internadas, que não terão experiência de quase morte, mas passarão pela amarga experiência da perda dos seus entes queridos. Esses que passarem por essa experiência, que soluçarão a ausência dos seus entes queridos, poderão passar por um processo de mudança muito grande, de revisão de todas as coisas, de revisão dos seus conceitos. Então, essa pandemia que tem nos feito sofrer, eu não posso dizer que não tem feito sofrer. Sim, dói demais perder um amigo, dói demais perder um parente, nem poder velar o parente, dói. Mas o que pode acontecer com a humanidade com isso? Nós não precisaremos de milhões de espíritos superiores para promover o amanhecer da nova era. Nós, almas frágeis, machucadas, anjos das asas rasgadas, anjinhos dos pés tortos, pessoas com deficiências inúmeras no campo moral, mas por se defrontarem com a morte, podem retirar dessa experiência uma mudança tão profunda para as suas vidas, que a nossa humanidade pode acender muitas lâmpadas de uma vez só. Nós podemos sair da madrugada para o efetivo amanhecer da nova era, se nós soubermos aproveitar. Não é necessário que a gente perca parente, basta que a gente olhe os outros e diga: meu Deus, eu fui poupado. Quantas pessoas maravilhosas a Covid levou, mas eu fiquei. Senhor, o que tu queres que eu faça? Então, repetindo Paulo de Tarso, todos nós, 8 bilhões de pessoas encarnadas na Terra, sem a necessidade de nenhum espírito superior encarnado, apenas intuindo, fazendo com que a gente desperte, sinalizando essas mudanças, podem promover a grande revolução que a gente está esperando há séculos. Então, a partir daquilo que aparentemente é dor, nós podemos dessa dor construir uma história muito positiva. E apoiados na certeza da imortalidade, na convicção de que os nossos entes queridos não desapareceram, mas que eles vivem, porque a imortalidade é uma realidade indiscutível, nós iremos nos consolar, apesar da perda, tal como aconteceu com os discípulos de Jesus na Páscoa. Assombrados com as notícias do sermão profético, das dores que se avizinhavam, eles estavam parecidos conosco, como estamos hoje, assustados com os sinais que nós estamos vendo. Mas quando eles viram Jesus ressurreto, quando despertaram no domingo da manhã, naquela manhã
com a informação de que o Senhor vivia, suas vidas modificaram para sempre e eles se entregaram ao processo de divulgação dessa mensagem. Essa é a grande esperança do mundo espiritual. Que a mensagem da imortalidade, semeada insistentemente pela doutrina espírita, nessas terras do cruzeiro, ecoe pelo mundo inteiro, levando para todos a informação de que a morte não existe e que, a despeito das dificuldades, as perdas, nós temos duas convicções fundamentais. Deus está no comando de todas as coisas. 2, a imortalidade é a grande lei. E inspirados naquilo que o Espiritismo nos oferece, nós podemos efetivamente brilhar a nossa luz como Cristo tanto quis e sermos assim contados entre aqueles que estão marcados para serem os construtores da nova era, acendendo a nossa lâmpada interior e trazendo de maneira efetiva o amanhecer de uma nova era. Então vamos orar. Querido Senhor da vida, nesses dias de tantas tristezas e de tantas dores, de tantas dificuldades que nossa humanidade atravessa, de tantos lares que soluçam em virtude das suas perdas, nós te rogamos, Senhor, que tu nos auxilies para que a nossa fé seja maior do que as nossas dificuldades. Auxilia-nos, Senhor, para que as nossas angústias não sejam maiores do que a certeza de que tu te encontras no leme de todas as coisas. E nos fortalece para que sempre possamos entender a manifestação da tua vontade soberana quando as nossas mãos são incapazes de solucionar os dramas que a vida oferece. Senhor, conhecedores que somos da tua misericórdia e do teu amor, sabedores pela doutrina espírita, da imensidão de amor que tu tens pelas tuas criaturas, e mais do que isso, cônscios do nosso destino na direção da felicidade, através da imortalidade da alma, nós nos confiamos inteiramente aos teus cuidados. Depositamos as nossas vidas nas tuas mãos e te pedimos que sejas tu o guardião dos nossos corações. Não deixa, Senhor, que o medo, a insegurança tomem as nossas almas nos dias sombrios que a humanidade atravessa, mas que a fortaleza de espírito, apoiada na fé que tu nos ofereceste, revigore os nossos melhores propósitos e inspire os nossos corações no rumo da nossa transformação verdadeira. Ajuda-nos, Senhor. Ainda que as nossas existências já tenham se dobrado sobre tantos e tantos anos, mas deixa-nos aproveitar o tempo que ainda nos resta para podermos cicatrizar as feridas profundas que nós trazemos dentro das nossas almas. Concede-nos, por misericórdia, o dom de entendermos a proteção espiritual que tu nos reservaste a todo tempo, para que o pior não nos acontecesse. Porque através da presença divina dos nossos protetores espirituais, de quantas e quantas dores tu nos poupaste, Senhor. É por isso que nós também comparecemos diante de ti, para te rogar que tu nos ajudes a visitar a intimidade das nossas almas,
a abrir a parte mais profunda dos nossos corações e acessarmos as experiências que se encontram sepultadas no íntimo das nossas almas. E através das experiências espirituais que tu has de nos conceder nesse sentido, que nós possamos serzir os tecidos rasgados dos nossos corações frágeis. Atende-nos, Senhor, por misericórdia, assistindo-nos na certeza de que não estamos sozinhos e permitindo que os nossos mentores espirituais, próximos de nós, concedam-nos os dons de podermos rever os nossos valores, revisitarmos as nossas dificuldades e, tanto quanto seja possível diante da tua lei, reconstruirmos as nossas rotas apoiados em ti, Senhor. É por confiarmos inteiramente na tua proteção que nós te dizemos que temos certezas que tu estarás conosco a todos os instantes, nos nossos momentos de dúvida pela pandemia, nas nossas crises familiares, nos nossos conflitos íntimos, as nossas dores sociais, todas elas nós depositamos diante de ti, porque sabemos que tu és o grande solucionador das nossas angústias. E certos da tua proteção, nós nos agasalhamos em ti, Senhor, e te pedimos que tu nos abençoes e abençoes a toda a humanidade, derramando as tuas bênçãos de paz sobre todos os corações que padecem. Estejas conosco, Senhor da vida, protege as nossas almas e nos dá a certeza crescente de que tu te encontras no comando de todas as coisas.